Ok. Estudo 20 de Lucas, e nós estamos ainda em Lucas 9. Fala sério, já estamos no estudo 20. Aí, se você está vendo agora e você está pegando o bonde andando, volta lá no YouTube, né? Volta lá nos estudos, são todos numerados para você pegar desde o começo, tá bom? Então vamos lá. O nosso estudo hoje, nós vamos ver, que é o estudo 20, o que aconteceu sabe que é tudo uma sequência, né? E Jesus levou a criançada para orar. Então vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: por que Jesus levou os três para orar no monte? Jesus foi orar no monte e ele não levou todo mundo. E eu falo que ele levou os membros da diretoria, porque ele só levou Pedro, Tiago e João, que era sempre quem estava junto, né? Quando ele foi curar a filha de Jairo, ele também entrou só Pedro, Tiago e João. E agora ele foi orar no monte e ele levou os três. Aí eu te pergunto, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, beleza? Não faz mesmo. No amor de Deus, a salvação em Cristo é estendida a todos. Porém, quem está mais perto assiste mais coisas. Então, o que aconteceu? Você acha que lá no o filho do Jairo, a filha do Jairo, você acha que Jesus ia levar Tomé, que era aquele que duvidava de tudo? Não, ele não precisava de alguém lá para ficar duvidando e botando o poder dele à prova. Então, ele levou quem? O Pedro, o Tiago e o João, ainda mandou todo mundo sair do quarto, tá? Nós vemos lá na história da filha do Jairo. E aqui nós vemos que ele subiu para orar e ele levou quem? O Pedro, o Tiago e o João. É interessante porque João é conhecido como o apóstolo amado, o apóstolo do amor. Todo mundo pensa que ele era um fofo. Não era não, porque ele era chamado de filho do trovão. Ninguém que é chamado de filho do trovão é uma pessoa fofa, né? Mas o que acontece? Só João fala que Jesus o amava mais. Então, é muito legal isso, porque nenhum dos outros menciona. Por que João fala isso? Porque ele se sentia especialmente amado. Ele era tão próximo de Jesus que ele achava que Jesus o amava de uma maneira espetacular. Quem dera nós aqui no planeta Terra, em 2023, a gente tivesse essa certeza de que eu sou a preferida do Senhor, né? Então, João tinha ele que fala, então ele fala o apóstolo do amor, o apóstolo preferido, aquele a quem Jesus amava, como se Jesus não amasse os outros, né? Mas é só João que fala isso. Mas aqui em Lucas, o Lucas diz que, e olha que interessante, que Jesus foi orar no monte e Lucas não foi, e quem está contando é o Lucas, tá? E o Lucas mesmo não foi nessa turma, então eu acho legal a imparcialidade de Lucas, dele contar até aquilo que ele não presenciou, que ele ouviu eles contando, né? Então, acerca de o capítulo 9, versículo 28, diz o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferir aquelas palavras, veja lá no estudo 19, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aí eu te digo, gente, Jesus é Deus. Aqui ele já era Deus. E ele foi para o monte para orar. Ele precisava orar. Ele precisava conversar. E a gente fica o dia inteiro sem orar. Isso, nem falar, um pouco que ficou a semana inteira. Tem gente que ainda até mais, mas tudo bem. O próprio Jesus tirava um momento para orar, para conversar com o Pai. E aí ele levou a turma, nós vemos lá, a segunda pergunta diz assim: enquanto Jesus orava, o que aconteceu com ele? E você sabe o porquê? Olha que louco. Vamos lá. 9:29. O que aconteceu quando Jesus orava? E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Por que ficou com essa aparência? Vamos lembrar Moisés, quando estava lá e pediu para Deus que queria ver a sua glória, e Deus falou: você não pode me ver, senão se você ver, você vai morrer. Então, todo mundo sabe aquela história: fica atrás da pedra, eu vou passar, e a minha glória vai passar atrás. E só com isso, Moisés já desceu com o rosto tão brilhante que as pessoas não podiam olhar, ele teve que ficar com o rosto coberto. Então, o que acontece? Por que Jesus ficou brilhante desse jeito, né? É a aparência celestial dele, tanto que nós vemos que no Apocalipse ele vai descer com as roupas brancas como a neve e o seu rosto vai brilhar, é o que João explica, tá? Então, eu acho que essa é a aparência do Jesus celestial, tá? E ele apareceu lá. E aí,
Pergunta 3. Qual era o pão que Jesus, com os dois que apareceram? Peraí. Não estou entendendo a região. Aqui, ó. E eis que dois varões falavam com eles, certo? Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eis que dois varões, Moisés e Elias, eu já falei sobre você sobre isso, que se a gente for relacionar Moisés e Elias não descreve a morte e o sepultamento. Elias foi transladado num rodamuinho. Tem muita gente que fala que foi no carro de fogo, mas não foi. Apareceu o carro de fogo e ele levantou no rodamuinho. Lê o texto lá. E ele subiu. E Moisés não tinha o corpo para apresentar. Tanto que, talvez porque, conhecendo o povo do jeito que o povo era idólatra, se pega o corpo de Moisés e ia fazer adoração a Moisés. Nem tem o corpo. E os judeus ainda adoram Moisés. Imagine se tivesse o corpo, tá? Então, aí aconteceu, Jesus apareceu, Moisés e Elias, e nós lembramos novamente da história de Moisés, que Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus mostrou esse lance de trás da penha, e eu acho que deve ter um armazém ou uma estante para o povo ficar lá guardado para ver de novo, porque aí apareceu Moisés e Elias. Então, o ápice da glória do Senhor que Moisés tanto pediu não era o seu reino, era o filho se entregando. Então, o filho de Deus morrendo por nós é a coisa mais grandiosa da glória de Deus. Então, quando eu sempre falo isso, que quando Moisés pediu, eu quero ver sua glória, ele não entendia a profundeza do que ele ia ver, do que estava guardado para ele. E, no entanto, apareceu Moisés, Elias e viram Jesus lá no Monte da Transfiguração, tá? Depois, só tendo um parênteses, nós vamos ver esses dois caras lá no Apocalipse, tá? Depois da tribulação, no meio da tribulação, não sei o que, nós vamos ver os dois. Moisés e Elias vão aparecer lá. São as duas testemunhas. Mas vamos acontecer. Só que aí Jesus tinha levado os três, né? E aí a pergunta 4 é o que aconteceu com os três acompanhantes de Jesus? Daí está no 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os dois varões que com eles estavam. Morrendo de sono, eles viram com os próprios olhos, tá? E aí, Pedro teve uma ideia super brilhante, porque eu gosto de Pedro, porque Pedro era proativo, Pedro estava sempre no gás, né? Aí Pedro já tem a ideia brilhante, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda para todo mundo, né? E aí, ao se retirarem esse de Jesus, né? Os dois, né? Jesus disse: mestre, que bom estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. E aí, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela saiu uma voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando é que nós vimos aparecer uma nuvem, aparecer uma voz do céu, testificando sobre Jesus? No dia do batismo dele, desceu uma pomba, o Espírito Santo no sinal de uma pomba, e abriu os céus e uma voz saiu do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui Deus está falando: esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Agora, tá? Pensa bem. Nós estamos lá e a gente vê um negócio daquele. A gente fala de a ideia idiota do Pedro que queria fazer a tenda. Até eu queria ficar lá para sempre. Eu não quero descer. Imagina, mas gente, imagina, sei lá, Jesus, Deus falando, você ouvindo a voz de Deus. Moisés e Elias lá no meio. Eu não quero sair daqui nunca mais. Deixa aqui que tá bom, né? Mas aí o que aconteceu? Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles se calaram. E naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Eu acho que a visão foi tão impactante que eles ficaram quietos, tá? E aí, depois, o que aconteceu desse episódio? Olha que interessante o porquê das coisas, né? Tudo que acontece de uma vez e qual é a ideia do Senhor na sequência das coisas. Vamos lá.
Pergunta 8. O que ocorreu depois desse episódio? Logo de cima, no dia seguinte, eles desceram do monte e veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque ele é o meu filho único. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito atira por terra, convulsiona até espumar e dificilmente deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, mas eles não puderam. Pergunta 9. O que Jesus responde? Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. O que ele estava querendo dizer? Não era para eu estar fazendo isso, era para vocês já estarem fazendo. Tá? Jesus não estava dando uma dura à toa, ele estava falando o seguinte: eu fiz tudo, sabe? Eu estou ensinando vocês, eu estou dando exemplo, vocês ainda não conseguem, sabe, lidar com uma situação dessa. Aí trouxe o filho. E aí, como ia se aproximando, quando ia se aproximando, o demônio atirou no chão, convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. Porque com Jesus não tem baderna. Eu não sei se vocês já viram algumas igrejas ou comunidades, a hora que tem fala libertação, gente, é demônio, tá? Essas igrejas que chamam você para culto de libertação, você pode ver, deixa o diabo pintar e bordar. É o diabo que aparece? Tem muita coisa que não é, não, mas tem muita coisa que é. E o pessoal fica entrevistando o capeta, entendeu? De onde você é? O que você quer? Eu faço o quê? Por que isso? Gente, não tem que bater papo. Jesus tinha uma autoridade que ele repreendia e o demônio saía. Não tem que ficar batendo papo, dando corda para o diabo. O diabo é o pai da mentira. E se é um demônio realmente que se apossou da pessoa, você não pode dar bola porque a pessoa fala, porque o demônio é o pai da mentira. Tá? Então, tem gente que pega, acha legal, acha que dá ibope, acha que é chique, valoriza, fica batendo boca com o capeta. O próprio Jesus chegar, o que ele fez? Repreendeu o espírito imundo, curou o menino, entregou o menino para o seu pai. Coisa simples assim. E aí, Jesus e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Aí a pergunta 11. Qual o aviso de Jesus aos que o seguiam? Como todos eles se maravilharam de quando Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e foi encoberto para que não compreendesse e temiam interrogá-lo a respeito. O que essa frase de Jesus tem a ver com a cura do menino? O que ele falou? Vocês já estão na hora de caminhar sozinho. E aí ele disse que o filho do homem vai ser entregue, quer dizer, já vão me entregar, eu vou começar a cumprir aquilo que eu vim fazer na terra, e vocês ainda estão cru. Ai, sabe os irmãos ainda do leitinho? Vocês ainda estão discutindo se Adão tinha umbigo, sabe? Então, muitas vezes nós vemos nas igrejas, as pessoas não crescem, e nós vemos... nas igrejas, nós vemos pessoas em todas as fases. Tem aquele crente bebezinho, meu marido fala isso muito. Aquele crente que só sobe na igreja para pedir e fica chorando, só chega perto de Deus para chorar. Deus vai dar um pirulito para ele, acabou, porque ele ama, ok, mas trata como criança. E aí Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que é? Quando você vai, você consegue. Então, o que acontece? Jesus estava treinando a equipe dele para continuar fazendo as coisas que ele fazia, só que aí ele vê que parece que ia retroceder. Gente, vamos lá, os caras tiveram no monte, viram Jesus transfigurado, viram mais Moisés e Elias chegaram embaixo, ficaram tão embasbacados com aquela história que viram a situação e não tomaram atitude nenhuma. Foi lá, teve que entrar Jesus para ir lá libertar o menino, e Jesus fala: até quando eu vou estar com vocês? Pensa! E aí, mas eles ainda estavam meio na dúvida de saber o que ia rolar, porque eles não contaram ainda para o povo o que tinha acontecido lá em cima, né? Então, qual a dúvida dos discípulos e como Jesus responde? E levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Olha só.
foram para o monte, viram aquilo, viram Jesus curar o menino do espírito imundo, e a discussão deles é quem vai ser maior no céu. Ai, será que é João que acha que é amado? Será que é o Pedro? Ficava, olha o tipo da discussão. Gente, eu gosto muito do Cláudio Duarte, que ele diz o seguinte: se eu estiver lá, não me importa onde, eu já cheguei, vou ficar brigando para ter posto no céu. Só de estar lá já tá bom, né? E aí Jesus pega, e aqui é legal, nós vamos ter que encerrar com isso aqui, porque não dá para entrar no outro assunto, porque isso aqui é bárbaro. Aí Jesus, sabendo o que se passava no coração, tomou uma criança, colocou junto de si e disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que dentre vós for o menor de todos, este é grande. Então, Jesus está falando aqui Lucas retrata que Jesus está falando que você tem que ter o coração humilde como o de uma criança. Então, você vai receber a Jesus como receber a Deus, a Jesus como você recebe uma criança. E como que você recebe uma criança? Dando total atenção. Se você tem um bebê na sua casa, todo mundo que passa sabe, porque muda tudo em função do bebê, muda totalmente a sua rotina. De que Jesus está falando isso. Quem vai ser o maior? Vai ser o maior aquele que for o menor. E aí nós vamos ver outros evangelistas dizendo o seguinte: Jesus chamou a criança para o meio, lembra que ele chamou, deixar vir a mim os pequeninos, porque não queriam deixar que as crianças chegassem perto dele. E ele falou, todo aquele que se tornar uma criança, sabe por quê? A criança, ela pode brigar com o amiguinho às 10 horas da manhã, às 11 da manhã, ela tá brincando lá de novo, a gente não. Eu ouço dizer que alguém falou mal de mim, eu já fico bicuda sem falar com a pessoa. Se eu brigo com uma pessoa, a gente guarda rancor. A pessoa fez uma situação para mim, eu vou guardar aquilo no meu coração para descontar. Eu vou descontar. Comigo não faz mais. Quer ver uma frase que todo crente gosta? Perdoar, eu perdoo, mas esquecer, eu não esqueço, porque perdão não é amnésia. Ok, perdão não é amnésia, mas você não pode deixar o veneno da falta de perdão corromper a sua alma. Então é o seguinte: você faz uma coisa para mim, eu fico magoada com você, guardo aquilo no meu coração, não posso nem olhar na sua cara. Criança não é assim. A criança briga com o amiguinho por causa de um pirulito, meia hora depois está chamando para brincar junto. A criança, ela é intensa. A criança, você dá uma dura nela, de noite ela vem e te beija, sabe? Querendo carinho. Criança é assim. E Jesus quer que nós sejamos como criança. E aqui ele ainda fala o seguinte: você tem que receber as crianças como você tem que receber o reino de Deus como você recebe uma criança. E quando você recebe uma criança, é com total atenção, com total carinho, total devoção, né? Quando você tem que cuidar de uma criança, você para a sua vida para cuidar em cima daquilo, ver as necessidades. Então, até que ponto nós estamos acolhendo o evangelho, nós estamos mudando a nossa vida da maneira correta? Ou nós estamos procurando igreja para procurar clubinho? Ou nós estamos procurando conviver somente com as pessoas que falam aquilo que eu quero escutar? Ou eu estou procurando esconder as minhas falhas, dizendo que Jesus perdoa tudo, o sangue dele é para perdoar qualquer pecado, então ele vai me perdoar, então tá tudo certo, eu posso pisar na bola à vontade, no final de conta, no final da história, Jesus vai me perdoar. Tudo isso são atitudes imaturas, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, você tem que se posicionar como: eu estou numa batalha. E é importante nós notarmos que o tempo está se esgotando muito rapidamente. Você liga o jornal, você vê a guerra entre judeus e palestinos. Quem começou essa guerra foi a Sara, né? Então não vai acabar essa guerra, tá? Já estou dizendo para vocês que eles começaram a brigar lá na época da Sara e do Abrão e continuam brigando e vai brigar até Jesus voltar. Porque Deus deu a promessa para a descendência de Abraão, tinha que a Sara pegar e botar uma mulher na cama do marido dela. Eu não me cloroforme com isso. Como que uma pessoa em sã consciência pega uma outra fulana e põe na cama do marido? Não sei, não sei. Mas ela fez isso. O que acontece? Ela duvidou,
da promessa de Deus, que era para ela, e ela foi ajudar Deus. E todas as vezes que nós ajudamos Deus, sempre tem um prejuízo muito grande. E nós estamos vendo aquela guerra lá. Aquela guerra não vai acabar. Vai melhorar, vai diminuir, mas vai continuar, porque existe toda a nossa vivência na Terra, a gente vê esses dois brigando. E aí, o que acontece? Jesus está às portas, nós vemos os sinais, as coisas acontecendo, os sinais do céu, nós estamos vendo isso. E a pergunta é o quê? Você tem certeza que se tocar a trombeta, você é chamado? E a segunda pergunta é ainda, né? Você está disposto a ser arrebatado com aquela pessoa que mais você pensa que fez mal para você e que de repente vai estar lá no céu junto com você? Você está disposto a ir chamar, tentar resgatar uma pessoa que de repente não te ama, que você não ama e que você tem ressalvas contra? Então, eu acho que está na hora da gente ter uma visão de reino assim, fazer um retrospecto. Eu hoje, eu estou pronta para ser arrebatada, sabe? Eu não tenho mágoa do meu irmão, eu não tenho nenhum sentimento contra, porque é assim, você pode, às vezes a pessoa nem sabe que você tem raiva dela, tá? Mas você está envenenado com isso, a falta de perdão te envenena. Então, está na hora da gente ver com o andar da carruagem, nós estamos vendo as coisas acontecendo no mundo, nós estamos vendo a palavra se cumprindo, nós estamos vendo o tempo se abreviando. Então, eu pergunto, eu estou pronta para subir? Eu estou pronta para receber o reino do céu, assim como uma criança? Né? Então, eu não estou preocupado de que cargo eu vou chegar lá. Eu estou preocupada em saber que eu vou. É isso que a gente tem que ter em mente. Eu vou. Então, diz de novo, aqui, Jesus lhe diz, pegou uma criança, botou no meio, quem receber essa criança em meu nome a mim, se me recebe. Você está recebendo as crianças, e quando eu falo criança, não necessariamente é pessoas, seres humanos de pouca idade. Existem muitas pessoas que são crianças no evangelho, que são imaturas no reino. Será que eu estou tendo paciência com eles para poder levá-los junto? Ou será que a gente acha, o fulano não quer, deixa o pastor cuidar disso, porque para mim não dá, muito chato cuidar de gente imatura espiritualmente. Será que é assim que você está fazendo? Jesus diz o seguinte: quem receber essa graça em meu nome a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é Deus. Porque aquele que dentre vós for o menor de todos, este que é o grande. Então, não adianta você sentar em cima da sua pseudo-santidade, sentar em cima da sua consagração. Não, você não pode sentar em cima de nenhuma verdade assim. Você tem que ter consciência do que eu sou dependente do amor e da graça do Senhor. Eu preciso da graça, porque se for pelo meu mérito, eu estava queimando no inferno. Eu só não estou lá porque Deus é grandioso na sua graça. E se Ele usou de mim com a graça, Ele pode usar a graça com os outros também. Ok? Deus está engolindo muito sapo para me aceitar e Ele está engolindo do outro. Quem sou eu para atacar? Então, que essa mensagem fica para o nosso coração exatamente isso. Olha a sequência de coisas. Primeiro foram orar no monte para ter a revelação, ter aquela visão, descendo, apareceu um menino encapetado, e aí eles começam a discutir, depois de tudo isso, eles começam a discutir quem é melhor no céu. Gente, faça meu favor. Faça meu favor. Vamos crescer, vamos procurar evoluir e levar o máximo de pessoas conosco. Porque é assim que a ideia é essa, a gente chegar lá e chegar lá com a galera. E na hora dela de levar o papo com Jesus, fala assim, eu trouxe 1, 2, 3. Não importa, se você levou um, já está no lucro. Então, quem convence é o Espírito Santo. Então, que nós tomemos agora essa consciência e durante esse tempo, ao quanto maior número de pessoas você pode testemunhar do amor de Cristo. É isso que você tem que fazer, ser um semeador da palavra. E quem convence é o Espírito Santo. Então, vamos nessa. Até semana que vem. Beijo para vocês. Se Jesus não voltar, porque se eu vir a trombeta, eu tô subindo. Vocês não vão ver recadinho no Zoom, não, porque eu fui. Tá bom? Um beijo grande para vocês.